Shalom Adonai. Estamos juntos para mais um momento, mais uma oportunidade para construirmos saberes e ampliarmos a nossa, vamos dizer assim, construção, não é? A nossa construção de conteúdo e, claro, de aprendizado. Porque cada conteúdo compartilhado que você vai construindo, que você vai interagindo, que você vai dialogando, você vai ampliando as suas ideias e construindo conceitos e também desenvolvendo toda uma articulação conteudista, né? Toda uma articulação conteudista. Quando nós vamos falar hoje de um assunto que eu considero de suma importância para compreendermos um pouco da ação apologista, tá? Dos pais da igreja dentro até da patrística, né? Patrística que nós sabemos que é o estudo que é desenvolvido de uma forma não só sistemática, mas cronológica sobre o período de atuação dos pais da igreja, com as suas construções, com as suas apologias, com as suas intervenções, principalmente apologias, porque o discurso cristão, tá? Ele vai começar com uma boa nova, porque na verdade ele é vamos dizer assim, um testificador, um promulgador do Evangelho Boa Nova, né? Com isso, o anúncio da salvação, o anúncio soterológico, se ele tivesse uma inclinação natural, tá? Teria se consagrado ao evidenciar a lógica profunda das dispensações divinas, como até defendeu um dos pais da igreja, Irineu, certo? Porém, com algumas objeções do monoteísmo judaico, como também interrogações que se tornaram críticas do espírito grego, tá? Nós vamos ver que foi obrigado os pensadores cristãos, no caso os pais da igreja, a se tornarem apologistas e desenvolverem um outro discurso, que era o discurso de uma apologia, para defender a fé cristã, defender os ensinos dos apóstolos e defender o posicionamento que a igreja e o cristianismo tinha para refutar todas as investidas, todas as articulações, todas as propostas que de uma forma ou outra queriam desconstruir, tá? A teologia e também a doutrina defendida pelo cristianismo. Com isso, nós vamos ver a acusação, inclusive, de um ateísmo e mais tarde, então, a utilização, não é, de um recurso da razão para produzir este efeito, este resultado de suma importância. Nós vamos encontrar, inclusive, podemos dizer, um eco de razão nos apologistas do século II, quando a primeira proposta deles, o primeiro interesse deles, o primeiro enfoque deles é a história do dogma, ou a história da doutrina, ou a história da articulação que está por detrás de uma doutrina, de um conceito, de um pressuposto da teologia, tá? A refutação que também Atenágoras, no caso, que era um filósofo, vai se opor, e de uma forma até significativa, porque os cristãos não afirmavam como um ateu, como no caso Tiagoras, que defendia que não existia Deus, tá? Ao contrário, reconheciam um Deus único e criador deste universo. Então, os cristãos tinham uma convicção e, com esta convicção, precisavam articular de forma racional, usando argumentos
filosóficos até, para desconstruir argumentações filosóficas ateístas que vinham por parte de, como, por exemplo, de Ágoras. Tá? Após então, nós vamos ver que o procedimento dos apologistas é simples. Vai consistir, no primeiro momento, em reunir as provas que derivam de uma articulação pautada na razão, e provas essas que possam atingir os pagãos com base em demonstrações, tá? Tomadas de empréstimo aos mesmos autores pagãos. Então, vou utilizar dos mesmos conceitos dos pagãos para desconstruir o argumento que os pagãos estavam construindo para afetar as teses doutrinárias do cristianismo, a base propulsora da teologia cristã. Em seguida, nós vamos ver a integração a esse cabedal, tá? Outros elementos propriamente cristãos, tirados justamente da revelação, da inspiração e da própria palavra. Então não lhes vai parecer problemático que isso venha modificar profundamente os primeiros dados. Tá? A primeira afirmação, inclusive, sobre a unicidade de Deus, ela vai continuar sendo sustentada e enriquecida como uma significação nova, que irá supostamente não ser contraditória àquela da qual já se partiu, ou que já se iniciou, já se principiou, tá? Justino, até antes de Atenágoras, um outro pai da igreja, vai proceder do mesmo modo. Também vai afirmar que os cristãos não são ateus, tá? Mas já que adoram um Criador do universo, porque o grande atentado contra os cristãos, ou a grande acusação contra os cristãos era que eles eram ateus por não crerem nos deuses propostos pelo sincretismo religioso e politeísmo proposto pela helenização, tá? E também, claro, por não estarem presos aos ditames, tá? Da lei dentro do que o judaísmo defendia. Não serem totalmente fixos aos conceitos do judaísmo, tá? E aí até os próprios judeus os acusavam de ateus por não estarem dentro, segundo eles, do que Yahvé tinha proposto. Então, era uma distorção feita pelos adeptos do judaísmo, os próprios judeus, e também pelos outros membros de outras religiões pagãs, os pagãos, os adeptos ao paganismo, e também, claro, com isso havia uma disputa muito grande dessas religiões pagãs e desse paganismo ali que estava inserido no contexto do Império Greco-Romano, proposto pela helenização, e quando os cristãos chegam, claro, vão ser acusados de ateus. E aí, em resposta a isto, surge a apologia feita por Irineu, a apologia feita por Atenágoras. E Atenágoras vai, então, defender que eles não eram ateus porque eles adoravam a um Deus e adoravam ao Criador do universo. Tá? E em seguida ele vai completar, ainda vai ir mais à frente, dizendo e acrescentando que a menção ao Cristo e a menção ao Espírito, na linha da regra de fé,
era uma afirmativa categórica de que não eram ateus. E eles vão dizer, ele vai dar continuidade falando assim, Atenágoras: não, nós não somos ateus, uma vez que nós adoramos o Criador desse universo, o Mestre que nos deu este ensinamento e que foi gerado para isso. Jesus Cristo, aquele que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador da Judéia no tempo de Tibério César, nele reconhecemos o Filho verdadeiro, Deus, nós o colocamos em segundo lugar e no terceiro o Espírito profético, ou seja, ele já dá também aqui indícios da doutrina da Trindade, colocando Deus Criador, não é? Deus Filho, o executor, e Deus Espírito, o agente, tá? Então, agora, dando um prosseguimento dessa articulação da patrística, nós vamos ver que para Justino, tá? Esse procedimento não era contrário à razão. Não era contrário à razão. Por quê? Porque os apologistas admitiam que todos os homens participavam do verbo. Os filósofos conheceram parcialmente a verdade por meio da semente do verbo, que esta dispersa toda a raça de homens. Não é espantoso, portanto, que nem tudo seja falso na filosofia deles. Isso está defendendo Irineu, tá? Ou melhor, Justino. E por isso que a plena verdade só vem pelos profetas e pelos apóstolos, segundo Justino. Justino, assim, admite, portanto, um conhecimento indireto de Deus nos filósofos, e ainda que, ao fim e ao cabo, seja declarado insuficiente diante da revelação concedida por Cristo. Então, a crítica da filosofia e de toda a palavra humana sobre Deus se fundamenta numa distinção de grande interesse. Por quê? Porque Justino afirma que é impossível dar um nome a Deus e declarar que as palavras empregadas a respeito dele são apenas qualificações que tomam sentido nas intervenções de Deus em nosso favor. Ele vai fechar falando assim, mas o Pai do universo, que não foi gerado, agenetos, tá? Não tem nome que neles lhe seja imposto, pois recebe um nome que supõe alguém mais antigo que dá esse nome, essas palavras. Pai, Deus, Criador, Senhor, Mestre, não são nomes onômata, tá? Mas qualificações, prorres no grego, tá? Tiradas de seus benefícios, de suas obras e de suas intervenções. E aí Justino vai considerar, portanto, que o nome Pai, embora em Cristo escriturístico, é uma qualificação da paternidade de Deus em prol dos seus filhos, ou seja, daqueles que o servem. E assim ele vai discorrendo, vai articulando e vai construindo uma apologia filosófica que vai de encontro ao que estes ateus, no caso filósofos ateus e também membros do paganismo, adeptos do paganismo e de religiões pagãs, que estão totalmente, vamos assim, contrariadas e discordantes das posições do cristianismo, e aí vão lhes atacar. E em contrapartida vão encontrar uma refutação de alto nível, não só
conceitual no âmbito teológico, mas também no filosófico, dos pais da igreja que estão desenvolvendo aí todo já o argumento que nós estudamos da patrística. Obrigado a todos.